Salve galera! A Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil, não cansa de dar aquela moral para você. E agora com uma super promoção, um sorteio de R$1.000 para você poder aí fazer as suas apostas. Como que você faz para participar? É bem simples. Aqui na descrição desse vídeo tem o endereço da Bet7k no Instagram. Você vai lá, segue a Bet7k no Instagram e nos comentários da publicação desse sorteio, marca um amigo seu, compartilha nos seus stories e pronto, você já está concorrendo aí a esses R$1.000. E você que ainda não fez a sua entrada na Bet7k, lembrando que até R$1.200 a Bet7k dobra o valor da sua primeira entrada. Ou seja, pensou em apostas, pensou Bet7k. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Tá On. Bom dia! Hoje, a nossa resenha por aqui é sobre o momento que vive o Vasco. Apertou, e apertou muito. Depois do resultado da última quinta-feira, em que o Vasco aí tinha a possibilidade de abrir uma generosa vantagem em relação ao quinto colocado, e o Vasco acabou empatando. Quem será que vai tirar o Vasco dessa situação? É incrível. Eu vejo a possibilidade em 3 jogadores. E 3 jogadores que lá no começo do ano nós nem saberíamos se eles iam fazer parte do elenco profissional do Vasco. Enfim, muita resenha por aqui. Antes de começar, vou pedir para você o seu like. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, para fortalecer o nosso trabalho aqui no Faísca Tá On. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, toda aquela gordura que o Vasco chegou a construir durante algum momento na Série B desse ano está se dissolvendo. O Vasco aí vê os seus adversários encostar na tabela e agora, se hoje à noite, por exemplo, o Ituano vencer a equipe do CRB, a diferença que já era de 9 e 10 pontos para o quinto colocado pode cair para 2. Hoje, agora, no momento aí, já é de 3. Enfim, Londrina encostou, Sport encostou. E no jogo da última quinta-feira, contra o Londrina, algo ficou bem claro e eu acho que o torcedor vascaíno tem que entender daqui para frente. Não adianta mais o técnico Jorginho tentar ressuscitar os jogadores. Contra o Grêmio, ele tentou dar ali alguns minutos para o Juninho, que nada acrescentou. E eu sou bem à vontade para falar de alguns jogadores, porque em algum momento eu achei que eles poderiam ajudar. Lá atrás, no passado, eu falei que o Juninho tinha futebol para ser protagonista do Vasco e todo mundo sabe dessa história. Só que, infelizmente, não depende de mim, depende do Juninho. E a gente viu aí que nos últimos jogos está longe daquilo de alguém que possa ajudar. E na partida da última quinta-feira, o técnico Jorginho tentou tirar mais um coelho da cartola. E o coelho que ele tentou tirar da cartola atende pelo nome de Eric. E, infelizmente, mais uma vez, não deu certo. O Jorginho agora, nessa reta final da Série B, eu acho que já ficou bem claro. O Vasco tem no seu elenco 13, no máximo 14 jogadores que você pode confiar que ainda possam levar o Vasco para o acesso. Para de querer tirar coelho da cartola, achar que aqueles jogadores que em algum momento já ajudaram o Vasco, ou esses aí que vieram na janela do meio do ano que nada mostraram, vão chegar agora e vão resolver. Não, não adianta. Essa equipe do Vasco é na conta do chá. E a responsabilidade pelo acesso, na minha humilde opinião, fica em cima de 3 jogadores de 18 anos. É isso mesmo. O Vasco hoje depende de bons jogos do excelente Andrei Santos, o Vasco depende de Marlon Gomes e o Vasco depende do Eginaldo. Se nós fizermos uns recortes aí das últimas 10, 12 rodadas, os únicos momentos que o Vasco teve de lucidez foram pelos pés desses jogadores, que quando esse elenco da Série B do Vasco foi formado, lá no início do ano, no início do trabalho, eram jogadores que um deles estava acabando de chegar ao Vasco, o Eginaldo, todo mundo sabe da história, que veio lá da Várzea do Maranhão, veio para o Artsul e o Vasco fez a captação, e 2 jogadores que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eram o Marlon Gomes e o Andrei Santos. E agora, no momento decisivo do campeonato da Série B, a gente precisa ir muito desses 3 jogadores. São os jogadores que eu vejo com capacidade técnica para tirar o Vasco desse momento de pressão. E é muito triste isso,
Porque o Vasco teve, desde um planejamento do ano passado fracassado até o planejamento desse ano, para tentar encorpar o elenco, trazer o elenco para jogadores que fossem protagonistas e que esses garotos pudessem entrar aos poucos e não tomar o papel que hoje está nas costas desses 3 jogadores. É uma pena muito grande. Isso só mostra o trabalho ridículo que foi realizado pelo departamento de futebol do Vasco. Essa janela do Vasco, do meio do ano, por exemplo, foi uma janela terrível. Qual jogador contratado no meio do ano o torcedor do Vasco quer que tenha algum tipo de minutagem até o final do ano? Eu, particularmente, nenhum. Fábio Gomes, todas as oportunidades que teve, não foram muitas, mas em nenhum momento deu indícios que pudesse ajudar alguma coisa. No jogo contra o Brusque, eu estava presente no estádio, jogou quase 90 minutos, não ganhou uma bola da defesa do Brusque no alto, um jogador que veio com essa finalidade de brigar entre os zagueiros, de fazer o pivô. O Eric, assim, todo mundo sabe da limitação, do problema que tem, até no jogo da última quinta-feira apareceu até um pouco mais fisicamente melhor do que se apresentou até hoje, longe de ser um jogador também que vá fazer algo. O Matheus Ribeiro, que trouxeram para a lateral direita, e eu tenho a consciência bem tranquila aqui, porque eu fiquei batendo nessa tecla, e já vou falar da lateral esquerda também, até o final do ano dessa Série B, os 2 laterais do Vasco é Léo Matos e Edmar. Não adianta inventar, não são os laterais do meu sonho, não são os laterais que eu quero para o ano que vem, não são nada disso, só que infelizmente a incapacidade do departamento de futebol do Vasco fez com que esses jogadores permaneçam como titular. E olha, o Léo Matos, por exemplo, no jogo contra o Londrina, fez uma boa partida, seguro, brigou, lutou, e na oportunidade que chegou na linha de fundo, ainda conseguiu colocar a bola na cabeça do Andrei Santos. Então, torcedor, o Alex Teixeira, vou falar mais um aqui da janela, mas o que é o Alex Teixeira dentro de campo? Torcedor, eu não consigo mais enxergar o Alex Teixeira jogando na equipe do Vasco. É um jogador assim que ele participa dos jogos em momentos que ele está dentro da área ali, que nem na última quinta-feira foi driblar o goleiro, caiu uma forma patética, não sei se ele não sabe que existe VAR ou o que acontece também, não consegue administrar aquilo que está fazendo dentro de campo, e você não percebe em nenhum outro momento brigando aqui, lutando ali. Por exemplo, você vê um Andrei Santos em todas as partes do campo. Como falou o Faro lá atrás, ele joga nos 3/3 do campo, ele começa a jogada do tiro de meta, ele domina o meio de campo, ele pisa na área, ele faz gol de cabeça. Você vê um Marlon Gomes tendo que se desdobrar pelo lado direito do campo, se batendo aí para dar conta de ir e voltar. Aí muita gente diz, o Marlon Gomes cansa muito rápido. Também o Vasco hoje tem 2 jogadores que, infelizmente, na parte defensiva não ajudam em nada, que é o Raniel e o Nenê. Aí é óbvio que quem joga pelas beiradas tem que se matar mesmo. E eu sou daqueles que confesso que muita gente diz assim, o atacante que marca, atacante tem que marcar sim, só que infelizmente os do Vasco tem que marcar muito mais, porque o lado central do campo, e eu até vou tentar explicar aqui com a prancheta, o lado central do campo do Vasco tem muito problema. O Vasco marca numa linha no 4-4-2 aqui, e aqui na frente fica o Raniel e o Nenê. O gol do Londrina na última quinta-feira, o Londrina dá 18 toques na bola até a conclusão do Caprini. E onde começa? Começa com o goleiro do Londrina aqui. O problema é que esses 2 do Vasco aqui da frente, tanto o Nenê com 41 anos quanto o Raniel, tem muita dificuldade para marcar a saída de bola do adversário. É uma pressão lenta, é uma pressão mole. É diferente, por exemplo, se o Vasco tivesse aqui na frente um Eginaldo, um Figueiredo, um Peck, jogadores que têm essa condição física para tirar o adversário. E o que acontece? Como esses 2 aqui fazem uma pressão muito meia bomba em cima dos zagueiros adversários, essas 2 linhas de 4 do Vasco aqui têm medo de avançar e vir aqui tirar, porque eles sabem que a qualquer momento jogadores da equipe adversária pode acontecer o escape e vir parar aqui na cara do gol. Então o que acontece? Essas 2 linhas do Vasco ficam enterradas aqui atrás, o Yuri, coitado, fica no meio, correndo de um lado para o outro, e existe esse buraco sempre que o adversário trabalha a bola quando joga contra a equipe do Vasco. Então, torcedor, é isso que precisa ficar bem claro. Jorginho, para o próximo jogo contra o Operário, saca o Raniel do time, coloca o Eginaldo lá na frente, coloca Figueiredo de um lado, coloca Marlon Gomes do outro, vamos dar vitalidade para essa equipe, vamos dar saúde para essa equipe, porque já passou da hora
que esses jogadores estão ficando saturados de ter que correr tanto, de ter que combater tanto, para jogadores que dentro de campo ofensivamente não estão resolvendo, que é o caso do Raniel, e defensivamente não ajudam em nada. E olha, o Eginaldo, o Jorginho foi mal demais na última quinta-feira. O Eginaldo, até agora, qual foi a oportunidade que ele teve na real posição dele, de centroavante, jogando ali mesmo? Então, torcedor, o que eu vejo é isso. Eu não estou colocando a responsabilidade do acesso nas costas desses 3 jogadores. O que eu quero dizer no Faísca Tá Onde hoje é que o acesso passa muito pelos pés desses jogadores. E o Jorginho tem que parar de tentar ressuscitar o jogador. Não adianta, o elenco é curto, nós temos aí 14, 15 jogadores que podem ajudar de alguma maneira. E o Nenê, sabe por que o Nenê joga? Porque os possíveis reservas do Nenê são o Palácio, que é uma incógnita, a gente não sabe se vai ter condição de jogo terça-feira ou não, já está no Vasco aí há um bom tempo, nunca entrou em forma, nunca conseguiu fazer 2 partidas boas. E o outro suposto reserva do Nenê é o Alex Teixeira, que eu já falei lá na frente e já desisti também. Eu acho que para essa continuidade da Série B não vai ajudar em quase nada. Valeu, torcedor! Enfim, estou aqui para debater, deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like. Na medida do possível, sempre vou procurar estar interagindo com você. Não sou o dono da verdade. É isso que eu penso. O Vasco chega para os 6 principais jogos da temporada, apoiado mais uma vez na base. Deixando claro que, mais um ano, o nível dos acertos do Departamento de Futebol do Vasco quanto às contratações é abaixo do aceitável. Valeu, galera!